Nunca fui do tipo que se envolve em fofocas de escritório. Sempre preferi manter a minha cabeça baixa, focado no trabalho, evitando me envolver em dramas corporativos. Mas naquela empresa, era impossível não notar o que acontecia. Todo mundo falava sobre ele. Ricardo, o diretor comercial. Um homem carismático, sempre bem vestido, com aquele sorriso fácil que fazia qualquer um se sentir especial. E essa era a chave do seu poder. Desde o meu primeiro dia na empresa, percebi que havia algo diferente nele. Ele não era apenas um chefe, era quase uma entidade dentro do escritório. Quando falava, todos prestavam atenção. Quando ria, o ambiente ao redor parecia relaxar. Havia algo magnético nele, algo que fazia você querer agradá-lo, mesmo sem perceber. No meu primeiro mês, já tinha ouvido histórias sobre seu comportamento. As conversas no café eram sempre sussurradas, mas nunca deixavam de existir. Ele já ficou com a Juliana, do financeiro, e com o Pedro, do marketing, disse uma colega enquanto mexia o café. Eu ri, achando que era apenas um exagero de escritório, mas os olhares de cumplicidade ao redor me fizeram questionar se aquilo era apenas boato. Ricardo sabia cativar. Ele tinha um talento especial para identificar as inseguranças das pessoas e transformá-las em admiração. Fazia elogios precisos, daqueles que pareciam tocar a alma. Você tem um grande potencial, sabia? Vejo algo especial em você. Ele me disse certa vez, após uma reunião. Foi um simples comentário, mas fiquei pensando naquilo o resto do dia. Não demorou para eu perceber que não era o único a receber esse tratamento. Quase todos ao redor tinham uma história parecida. Um almoço exclusivo, uma conversa ao pé, do ouvido, um elogio inesperado. Era como um jogo silencioso, onde todos participavam, mesmo sem entender as regras. O problema começou quando algumas pessoas passaram a se sentir desconfortáveis. Ele sempre toca no meu braço quando fala comigo, e não sei se é coisa da minha cabeça, mas me incomoda, confessou um colega durante um happy hour. Outra funcionária contou que depois de recusar um convite para jantar, suas demandas foram reduzidas e ela perdeu um projeto importante. Ninguém falava abertamente sobre isso, mas era evidente que o clima estava mudando. Com o tempo, percebi que esse comportamento não era apenas parte da personalidade dele, mas uma estratégia. Ele usava sua posição para criar laços íntimos e depois os manipulava conforme sua conveniência. Quem entrava em seu jogo podia ganhar algumas vantagens, promoções, oportunidades, reconhecimento. Quem recusava, por outro lado, parecia ser lentamente apagado do mapa corporativo. O que começou como uma série de pequenos incidentes isolados logo se tornou um desconforto generalizado. Mas, ainda assim, todos tinham medo de falar sobre isso. Afinal, ele era o chefe. E quem ousaria se voltar contra ele? Olhando para trás, vejo que os sinais estavam ali o tempo todo. Mas demorou para que eu realmente entendesse a gravidade da situação. No fundo, algo me dizia que aquilo ainda ia explodir de alguma forma, e eu estava certo. Aos poucos, a situação foi se tornando mais clara. Ricardo não apenas mantinha relações dentro da empresa, ele as usava para fortalecer sua influência. Cada novo funcionário que entrava era rapidamente envolvido em seu círculo de atenção especial. As mensagens fora do expediente, os convites para reuniões privadas, os elogios exagerados, tudo fazia parte de um jogo que apenas ele sabia jogar.
No início, parecia algo inofensivo. Ricardo tinha uma capacidade incrível de fazer as pessoas se sentirem valorizadas, mas, ao mesmo tempo, havia uma linha tênue entre admiração e manipulação. Aqueles que caíam em suas graças eram promovidos mais rápido, recebiam projetos de destaque e ganhavam a atenção da diretoria. Quem não correspondia, porém, era discretamente deixado de lado. Comecei a perceber isso quando uma amiga do setor financeiro, Mariana, confidenciou que havia recebido mensagens insistentes de Ricardo. No começo, eram apenas comentários sobre o trabalho. Depois começaram os elogios sobre sua aparência, os convites para jantares exclusivos. Quando ela recusou, seu nome desapareceu da lista de funcionários indicados para uma promoção. Foi coincidência? Ela perguntou. Mas nós dois sabíamos a resposta. Com o tempo, o desconforto foi crescendo. Durante reuniões, era possível notar o jogo de olhares, os sorrisos de cumplicidade entre aqueles que estavam próximos a Ricardo. Alguns se gabavam dos privilégios, outros apenas tentavam evitar sua atenção. O ambiente de trabalho foi se tornando um tabuleiro onde cada peça precisava se posicionar com cuidado. As pessoas falavam cada vez mais, mas sempre com receio. E se ele descobrir? Era uma preocupação constante. O medo não vinha apenas da possibilidade de perder o emprego, mas também da humilhação pública que Ricardo era capaz de impor a quem o contrariava. E eu, agora envolvido nessa teia, sabia que mais cedo ou mais tarde teria que escolher um lado. O ambiente no escritório passou de meros rumores a um desconforto palpável. As conversas, antes discretas, deram lugar a olhares carregados e silêncios constrangidos. Durante reuniões, a tensão era evidente e Ricardo parecia notar, mas, em vez de se conter, intensificava seu comportamento, testando os limites da equipe. Funcionários que antes apenas murmuravam entre si, agora trocavam olhares apreensivos e silêncios constrangedores nas reuniões. Ricardo percebeu a mudança no ambiente, mas, em vez de recuar, passou a agir de forma ainda mais cuidadosa e calculada. Ele evitava atitudes muito diretas em público, mas nos bastidores, seu comportamento se tornava mais intenso. Pequenos gestos, mensagens sutis e encontros casuais passaram a ser mais frequentes, sempre deixando seus alvos em dúvida sobre suas intenções e as possíveis consequências de uma recusa. Ele parecia testar os limites, observando quem cederia e quem resistiria. Era um jogo de poder e todos ali eram peças. Certa noite, enquanto eu trabalhava até mais tarde, ouvi uma discussão abafada na sala dele. Me aproximei e reconheci a voz de Mariana. "Você não pode fazer isso", ela dizia, com o tom misturado entre raiva e medo. Em resposta, Ricardo falava baixo, mas com um tom ameaçador. "Eu posso tudo aqui dentro, Mariana, e você sabe disso." O silêncio que se seguiu foi denso. Meu coração acelerou. Eu sabia que deveria ir embora, mas não consegui me mexer. Minutos depois, a porta se abriu e Mariana saiu apressada, visivelmente abalada, evitando contato visual comigo. Ela não precisava dizer nada, pois seu olhar dizia tudo. Nos dias seguintes, tentei falar com Mariana, mas ela me evitava. Foi então que comecei a notar um padrão. Outros funcionários que antes eram abertos e falantes passaram a se comportar da mesma forma. O medo estava estampado em seus rostos. Ricardo usava sua influência para intimidar aqueles que o rejeitavam.
E a prova disso estava na forma como alguns começaram a pedir transferência, enquanto outros procuravam empregos fora dali. Histórias começaram a surgir nos corredores, mas desta vez acompanhadas de relatos detalhados. Uma funcionária do RH confidenciou que Ricardo tentara persuadi-la a excluir registros de um funcionário que havia recusado suas investidas. Outro colega contou ter visto Ricardo segurando o braço de Mariana após uma reunião, murmurando algo que a deixou visivelmente desconfortável. Pequenos eventos isolados se tornaram um padrão incontestável e a tensão só aumentava. Pequenas confissões sussurradas, relatos de olhares gélidos de Ricardo para aqueles que não lhe davam o que queria. O peso desse ambiente foi se tornando insuportável. A empresa já não era mais a mesma. O clima pesado transformava cada reunião em um jogo mental exaustivo. Todos sabiam o que estava acontecendo, mas ninguém falava abertamente. O medo de represálias era grande demais. A tensão era palpável e muitos de nós evitávamos cruzar com Ricardo nos corredores. O simples som de sua voz fazia com que muitos funcionários ajustassem automaticamente sua postura, fingindo concentração no trabalho ou desviando o olhar. Pequenas mudanças começaram a surgir no comportamento geral. Reuniões eram evitadas, pedidos passavam a ser feitos por e-mail sempre que possível. E o burburinho animado nos corredores desapareceu, substituído por um silêncio cauteloso. Um grupo de funcionários começou a se reunir discretamente, discutindo se havia algo que pudesse ser feito. Mas ninguém queria ser o primeiro a dar o passo adiante. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma denúncia anônima chegou ao RH e o impacto foi imediato. O burburinho tomou conta dos corredores, mas ninguém sabia ao certo quem havia feito a denúncia. O Departamento de Recursos Humanos convocou discretamente algumas testemunhas para conversas reservadas e o clima no escritório se tornou ainda mais carregado. Alguns funcionários estavam aliviados por finalmente verem uma ação sendo tomada, enquanto outros temiam represálias. Ricardo, por sua vez, parecia mais tenso, embora tentasse manter a postura. O olhar afiado dele vagava pelo escritório, como se tentasse descobrir o responsável. Pela primeira vez, sentia-se vulnerável, e todos percebiam isso. O burburinho foi imediato. Ninguém sabia quem havia feito a denúncia, mas sabíamos que, dessa vez, Ricardo não conseguiria ignorar. O medo se misturou com uma centelha de esperança. Pela primeira vez, parecia que algo poderia mudar. A investigação seguiu seu curso e Ricardo percebeu que sua posição estava ameaçada. Seu comportamento mudou drasticamente. Antes, seguro e arrogante, agora evitava contato visual, passava menos tempo nos corredores e até mesmo suas reuniões se tornaram mais curtas e formais. Seu tom, antes confiante, agora soava hesitante, como se cada palavra fosse cuidadosamente calculada. Os depoimentos começaram a se acumular, e cada relato adicionava mais um prego no caixão de sua reputação. Mariana foi uma das primeiras a prestar depoimento, descrevendo em detalhes as investidas de Ricardo e os impactos que sofreu por rejeitá-lo. Outros funcionários seguiram seu exemplo, trazendo à tona histórias semelhantes. O que antes era um mistério envolto em murmúrios virou uma verdade incontestável. O clima no escritório estava carregado. Pequenos grupos se formavam nos cantos das salas e corredores, trocando informações sussurradas. Você viu como ele saiu da reunião hoje?
Alguém cochichava. Dizem que já estão preparando sua demissão. Outro comentava. Ricardo passou a evitar os locais onde essas conversas se multiplicavam, mas era impossível ignorar os olhares que o seguiam por onde andava. Os que antes o bajulavam tentavam se distanciar, como se sua presença agora fosse tóxica. Ele já não conseguia manipular como antes. Os que antes eram seus aliados preferiam se calar ou até mesmo contribuir para a investigação. Pela primeira vez, Ricardo estava sozinho. A diretoria percebeu que não havia mais como varrer a situação para debaixo do tapete. Chamaram-no para uma reunião a portas fechadas. Fontes internas disseram que pela primeira vez Ricardo estava nervoso, com a testa úmida de suor, e sua voz, antes imponente, tremia a cada resposta. Quando saiu da sala, sua expressão era de derrota. No dia seguinte, um e-mail oficial foi enviado para toda a empresa. Ricardo seria afastado de suas funções enquanto a investigação prosseguia. A notícia percorreu o escritório como fogo em palha seca. Alguns funcionários suspiraram aliviados, outros pareciam céticos. Será que é só temporário? Alguém perguntou. E se ele voltar? Outra pessoa murmurou. O impacto foi imediato. Pela primeira vez em anos, o ambiente parecia respirar. Não havia mais aquele peso invisível sufocando as interações e as reuniões, antes tensas, começaram a fluir de maneira mais natural. Mas, no fundo, uma dúvida permanecia. Aquele afastamento significava o fim definitivo de Ricardo, ou apenas uma pausa antes de sua possível volta? E mais importante ainda, a empresa realmente aprenderia algo com tudo isso, ou era apenas mais uma crise que logo seria esquecida? A saída de Ricardo foi anunciada oficialmente. Um comunicado interno informava que ele havia sido desligado da empresa, sem entrar em detalhes sobre os motivos. Embora fosse o desfecho esperado por muitos, o clima no escritório ainda era de incerteza. Ninguém sabia ao certo como as coisas seriam dali para frente. Nos primeiros dias após sua saída, uma sensação estranha pairava no ar. Alguns funcionários ainda estavam cautelosos, temendo que a qualquer momento uma reviravolta trouxesse Ricardo de volta. Outros se sentiam aliviados, finalmente livres da pressão de suas investidas. O RH organizou reuniões para reforçar a importância de um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, tentando reconstruir a confiança abalada. Mariana, que foi uma das principais vozes contra Ricardo, parecia mais leve. Apesar disso, havia cicatrizes que não desapareceriam tão cedo. Muitos funcionários, incluindo eu, refletiam sobre tudo o que aconteceu. Como deixamos isso acontecer por tanto tempo? Quantas pessoas foram prejudicadas antes que alguém tivesse coragem de denunciar? As mudanças começaram a surgir. O RH implementou novas políticas para evitar que algo parecido ocorresse novamente. Regras sobre conduta profissional foram reforçadas e treinamentos obrigatórios sobre ética e assédio foram introduzidos. A empresa queria mostrar que estava comprometida em aprender com os erros do passado, porém, nem tudo foi resolvido. Alguns antigos aliados de Ricardo ainda circulavam pela empresa, ressentidos com sua saída. Sussurros nos corredores indicavam que alguns acreditavam que ele havia sido vítima de uma conspiração, enquanto outros temiam que, apesar das mudanças, o sistema corporativo ainda fosse falho. Quanto a mim, essa experiência mudou a forma como eu via o ambiente de trabalho. Antes, eu acreditava que bastava fazer o meu trabalho bem feito para ser reconhecido e respeitado.
Agora, eu entendia que cultura corporativa vai além do desempenho individual. É preciso coragem para questionar comportamentos errados e proteger aqueles que não têm voz. A empresa seguiu em frente, mas o caso de Ricardo permaneceu como um lembrete de que poder sem responsabilidade pode se tornar uma arma perigosa. Para muitos, aquilo não foi apenas um escândalo interno, mas um chamado à mudança. E, no fundo, eu sabia, essa não seria a última vez que precisaríamos lutar por um ambiente de trabalho mais justo. E você? Já passou por algo parecido no trabalho? Já teve alguma história que você ouviu que vale a pena compartilhar no canal? Comente aqui embaixo. Será um prazer fazer um vídeo com a sua história ou com a história de alguém que você conhece. Não se preocupe, sua identidade ou dos envolvidos não será revelada. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo.